Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. De acordo com a denúncia feita pelo Centro Nicaragüense de Direitos Humanos, a Justiça de Nicarágua retirou o direito político de 14 presos opositores. A sentença foi emitida pela juíza Nádia Tardencilha, acho que é isso, e proíbe os alvos da decisão por toda a vida de concorrerem a qualquer eleição ou exercer cargos públicos. Já são 245 opositores presos no país. Eu vou continuar lendo e vou abrir para a gente discutir, mas é algo que dói o estômago quando a gente lê. Porque é um regime totalmente inacreditável, para não falar outra palavra. Eu vou até recolher isso, porque me dá embrulho de ler isso aqui, na verdade. Ainda essa semana, o governo da Nicarágua condenou o padre Oscar Danilo Benavides Dávila a 10 anos de prisão. Segundo a acusação, Oscar cometeu crimes de conspiração e propagação de notícias falsas. O padre é conhecido por ser oposição ao governo e já tinha sido detido no ano passado. Para a defesa do padre, ele só deu sua opinião nas redes sociais. Ele é o 9º padre a ser preso no país acusado de conspiração. Vou continuar lendo, porque tem mais ainda. Acreditem se quiser, tá? E olhem só essa proximidade de Lula com os ditadores. Está desagradando e muito. O embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Yabanez, compartilhou nas redes sociais um artigo jornalístico em que critica a postura de Lula em relação aos regimes autoritários de Cuba, Venezuela e Nicarágua. No texto publicado da Folha de São Paulo, o colunista Demétrio Magnelli citou as declarações do presidente do Brasil na cúpula da CELAC, que acontece na Argentina, e argumenta que Lula, entre aspas, celebrou a democracia com uma face enquanto celebrava seus ditadores de estimação com a outra, fecho aspas. O embaixador da União Europeia destacou no seu Twitter trecho sobre isso, abre aspas. O tempo passa na janela e só Carolina não viu, fecha aspas. Em referência à música de Chico Buarque. Cara, eu li aqui 3 textos para a gente falar desse absurdo da Nicarágua. Eu quero começar com você, Dani, que conhece bem esse regime que faz parte da Nicarágua. Bom, Rodolfo, a situação lá na Nicarágua, ela é muito grave. Tem um economista que é daquele país, que eu acho que ele definiu muito bem o que é o regime da Nicarágua hoje, tá? Ele coloca o seguinte termo, né? Lá se vive uma mafiocracia totalitária. E o porquê que ele colocou mafiocracia totalitária? Porque ele está, sim, fazendo uma relação direta, tá, com o funcionamento de máfias e crime organizado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, o que significa a máfia em si? Bom, ela busca, não é, cada vez mais riqueza por intermédio de ações ilegais, ilegítimas, não é? E assim vai crescendo cada vez mais a sua riqueza, o seu capital. Esse é o objetivo, não é, do crime organizado e da máfia em si. Não existe outro. Aí ele traz esse conceito, né, da mafiocracia, porque o regime, né, do Daniel Ortega hoje, não é, ele já faz alguns anos, na verdade, funciona dessa forma, busca se enriquecer a própria família e enriquecer os seus aliados a partir de várias ações ilegais, né, que ele realiza dentro do país, e não só isso. Né? Aí vem o totalitário. O porquê do totalitário? Porque é o controle da vida de todas as pessoas e em todas as instâncias. Não foge nada do poder do Daniel Ortega. O que isso quer dizer? Até em pequenas prefeituras, todas as prefeituras foram lotadas ali apenas por apoiadores do Daniel Ortega. Não sobrou absolutamente nada. Qualquer indício de oposição, ele já retira de qualquer forma, seja partidário
partidos políticos, universidades, em qualquer canto existe espionagem para verificar se tem um opositor. Pessoas, exatamente, se tem um opositor. Aí vem essa questão da cassação dos direitos políticos, porque é para matar de vez qualquer tipo de possibilidade de ter alguma candidatura ou algo que possa vingar. Agora, muitas pessoas se perguntam, né, o porquê da religião, por que os padres estão sendo, né, também atacados dessa forma. Lá em 2018, quando ocorreu grandes protestos no país, a Igreja Católica ali naquele país se colocou com uma espécie de intermediário, não vou colocar intermediário, mas tentou dialogar para ver se conseguia resultados para destensionar. Tentou ser um elo de ligação. Exatamente, né? Mas não conseguiu, não obteve sucesso. A partir daí se colocou como oposição junto da sociedade que estava buscando ali não só mais questões sociais, porque já fugiu de qualquer limite aceitável, né? Agora é lutando contra efetivamente uma ditadura totalitária. Ô Dani, sabe o que eu acho mais um ponto interessante quando eu fui... Eu olhei aqui, ela... desculpa. Fui cobrir o silêncio com uma ideia que estava aqui na cabeça. Pelo que eu estava sentindo, assim, você me fala se faz sentido ou não. Primeiro que a história de Ortega é que ele derrubou um regime que já era totalitário, de direita, até me lembrou um pouco Cuba, né? E ele virou realmente um herói ali, principalmente para os progressistas da América Latina como um todo. E só que esse governo agora, ele voltou como presidente desde 2007, se eu não me engano, e ele começou a ter um ar muito mais agressivo, aí ele virou de fato um ditador. E isso é bom para a gente abrir os olhos, porque sempre que aparece, na política brasileira a gente tem muita mania disso, abraçar uma pessoa como se fosse a salvadora da pátria. Só que aquilo começa a dar muito poder para a pessoa e a gente não sabe de fato quais são as intenções daquela pessoa ou quais podem ser as intenções daquela pessoa. E aí, no caso específico de Ortega, houve essa perseguição religiosa absurda. E houve também, aquilo se espalhou de uma forma no judiciário, porque para conseguir... De que ano você está falando? Só para a gente fazer um storytelling aqui do Daniel Ortega. Então não houve, está acontecendo, né? Está acontecendo. Isso, falei no tempo errado. Está acontecendo, isso se emendrou no judiciário de uma forma extremamente preocupante, que volta ao nosso tema 1. Que eu falei que eu achei que Lula foi preso de... puramente política a decisão e acho que Bolsonaro pode sofrer consequências puramente políticas, mas tá política dentro do judiciário. Então essa é uma preocupação imensa que a gente tem que ter, porque às vezes você pode falar, você está sendo muito preocupada aí, porque parece que o judiciário está politizado ou não. Alarmista, exatamente, essa palavra. Mas não é, começa com pequenas ações, como aconteceu nesse caso. Eu não acho que o Brasil vai virar uma ditadura nesse nível. Acho que as nossas instituições são muito firmes, rígidas. Mas a gente tem que ficar de olho, tem que falar que sim. Você discorda? Eu discordo não, eu fico com... Eu vou passar para eles dois aqui agora para falar e ver se vocês concordam comigo, porque quantos presos mesmo nós temos nesse momento por causa do dia 8 de janeiro? Sem ter acesso ao Sem ter acesso a tudo. Então, assim, são 14 presos opositores. Ou seja, vamos esquecer os presos aqui. Eu vou começar com o Negão, porque eu sei que daqui vai vir uma aula, tá bom? Uma aula. Eu sei, então aqui a gente divide a opinião. São 14 presos opositores. Olha a palavra, opositores. E aqui não está se vendo, a gente está começando a notar algo meio que semelhante. Se você se opuser a isso, você vai sofrer uma proporção menor, mas começa a gatinhar. Concorda, Negão? Então, por favor. O Daniel Ortega, ele é a ovelha negra da família do Foro de São Paulo, né? Ele é o criado mudo que está com algum problema, que está rangendo a gaveta no quarto do Lula. Por quê? Porque, no final das contas, o Daniel Ortega é o sonho da maioria do pessoal anti-horário. Viver o que está vivendo a Nicarágua agora é o sonho de boa parte da militância que apoia o Lula. Infelizmente, o que está acontecendo também na Nicarágua era o sonho de muita gente já ao lado da direita, só que eles queriam ao lado da direita. Eu concordo também que as nossas instituições estão fortes, mas assim... balançando, né? Porque a gente vê algumas semelhanças, obviamente, numa... Tá tipo aquele prédio do Sérgio Naia, tá forte. Tá forte, mas tá balançando. Lógico que numa proporção muito menor. Eu também não acredito que isso possa acontecer um dia aqui no Brasil, mas eu acredito que a gente possa chegar num estado de cala-boca.
apesar da ministra ter dito um dia que o cala-boca já morreu, eu acho que ele voltou como um zumbi, entendeu? Que está tentando infectar outros a se calarem também. O Daniel Ortega, ele está fazendo exatamente o que a oposição gostaria que estivesse sendo feito nesse exato momento, não só com as pessoas do dia 8, mas com qualquer um que fale mal do ex-presidente. É só você ver o que está acontecendo com a Jovem Pan. A Jovem Pan tem 80 anos, se não me engano, tem 2 ou 3 anos só como TV. E olha a perseguição que a Jovem Pan está sofrendo. Tem um grupo chamado Sleeping Giants, que hoje todo mundo já deve conhecer, antes só a internet conhecia. Ela vai de marca em marca, entendeu? Marcando as marcas e tal, e meio que pressionando as marcas para tirarem o seu patrocínio da Jovem Pan. Não é só com a Jovem Pan, isso acontece também com outros influenciadores. Dane-se se tem gente trabalhando aqui na Jovem Pan. Dane-se se você tem aqui uma gama de funcionários enorme. Dane-se, o importante é que eles estão fazendo isso pela democracia. Como acontece aqui no texto, aqui, ó. Tem uma parte que fala aqui que é quase pelo Estado Democrático de Direito, mas eles usam outra palavra aqui, que eles estão atentando... Me ajuda aqui, ó, que tem uma parte aqui que você leu. Eles estão conspirando. Eles estão conspirando. Hoje está acontecendo mais ou menos isso. Óbvio que numa forma bem menor, a gente não pode também dizer que acontece. Esses dias eu vi um trecho de um podcast, me perdoa porque eu não vou poder te dar o crédito a você, porque eu não conhecia você, não sei o seu nome, mas ele disse uma coisa muito interessante, que a pergunta foi: você acha que o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela ou corre o risco de virar uma Argentina? E o rapaz estava sendo entrevistado e ele disse assim: eu duvido muito por causa do centrão. Porque diferente dos outros países, nós temos um centrão. E esse centrão, ele é como se fosse um parasita que não quer matar o hospedeiro. Entendeu? Então, tipo assim, a gente nunca vai chegar nesse extremo. Eu não consigo lembrar o nome dele, é uma pena não poder dar o crédito, entendeu? Então, é triste, muito triste o que está acontecendo na Nicarágua. Eu acredito que não chegue aqui, mas eu também não vou falar para vocês assim que a nossa esquerda não tem a vontade de que a gente vire uma Nicarágua. Só que, infelizmente ou felizmente, temos um centrão que não quer largar, não quer que o hospedeiro morra. Como que é, Deise, como que deve ser viver na Nicarágua com os padres sendo presos na intenção de ajudar? Você já viu um padre que não tem intenção de ajudar? Não respondam. Por favor. Então, eu sempre gosto de voltar um pouco para trás para entender as motivações das pessoas, né? Então, vamos fazer algumas comparações, assim, e aí as pessoas que estiverem nos assistindo tirem suas conclusões. Mas o Ortega, ele foi um importante líder revolucionário. Ele foi um guerrilheiro de esquerda na Nicarágua, né? E ele ajudou na Revolução Sandinista de 1979 para tirar o Somoza do poder. Mas antes disso, olha, tem uma frase na ciência política que eu acho maravilhosa, que acho que é do Karl Marx, atribuída a Engels, que ele fala assim: a história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa, né? O Ortega, durante a juventude dele, ele era um filho de sapateiro e ele assaltou uma vez um banco para conseguir dinheiro para promover as suas revoluções, né? Suas pequenas revoluções que depois ficaram grandes, né? Mas ele foi um importante líder sandinista, um líder de esquerda, um guerrilheiro de esquerda. E depois ele assumiu o governo da Nicarágua, voltou em 2006, mas propondo uma reforma diferente. Aí olha como a história começa a se cruzar, né? Já se cruzou, se alguém entendeu aqui. Mas em 2006 ele vem com uma proposta totalmente diferente na campanha presidencial, né? Ele ressurge na política da Nicarágua e ele diz que vai fazer tudo diferente, que agora Cristo é o herói dele. Ele substitui as bandeiras pretas e vermelhas sandinistas por rosas, que foi uma ideia da esposa dele, né? Bandeiras rosas, dizendo que ele vai pregar a paz e o amor na Nicarágua. E que ele vai pedir a ajuda dos Estados Unidos, né? E aí o resto é história, uma história mais recente, a gente conhece. Ele fez uma perseguição, como as gurias e o Negão mencionaram aqui, fez uma perseguição à Igreja Católica, faz ainda. Ele foi colocando as suas entranhas no judiciário, o judiciário hoje está completamente refém dele, foi aprovando leis a seu favor para ele ir se perpetuando no poder, mas o mais louco nisso tudo é que quando o Ortega foi eleito, o PT inclusive emitiu uma nota no site deles,
né, Dani, uma nota de comemoração pela eleição do Ortega, que logo depois eles excluíram do site, acho que já percebendo o que tinha acontecido. E a gente tem que lembrar que quando o Fidel Castro morreu, o Lula disse que tinha perdido um grande irmão, o irmão mais velho. Então, esses flertes com essa esquerda autoritária é uma coisa que o PT precisa rever, sim. E aí eu acho que entra o perigo, essa simpatia com esses extremismos, né, do ponto A e do ponto B, mas essa é uma relação muito intrínseca da esquerda com essa esquerda da Nicarágua. Claro. Vou pegar o seu ponto aqui. Acho que sensacional, Daisy. né? Como a gente vai na história, assim. Com certeza. Porque ela trouxe, né, relembrando alguns pontos aqui, quando o PT comemorou a vitória, depois retirou. Olha, todas as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar, que vieram de países hoje em dia tem ditaduras, todas elas me falam o seguinte: Dani, nós nunca imaginávamos que isso ia acontecer no nosso país. Jamais que hoje em dia que a gente veria uma coisa dessas. Portanto, é algo que vai acontecendo e a pessoa não percebe. Tanto que tem até algumas pessoas que falam lá na Nicarágua, olha, a gente achava no início que o Daniel Ortega, ele estava ali do poder pelo poder. Tá? Porque ele gosta do poder, mas não. Foi ao longo do tempo foi se mostrando uma situação ainda mais grave. E me preocupa, sim, o governo brasileiro não lançar nenhuma nota de repúdio contra o que está acontecendo. Não é? Nós entramos lá no site do Itamaraty, nós não vemos nem qual foi exatamente as reuniões de forma transparente que o próprio presidente foi fazer lá nos Estados Unidos. Não tem nenhuma nota saindo ali no site do Itamaraty com relação ao que está acontecendo na Nicarágua. Ou seja, nós estamos vendo um certo estrangulamento ali do Itamaraty para se conter e não atuar como deveria atuar. Sensacional, Sabe Dani. que tem uma história interessante disso também, quando a Deise comentou aqui do Lula em relação a essas ditaduras. Um depoimento pessoal, quando eu fui para Cuba, eu quis ir para entender e sentir o que o povo de lá sentia, né? Eu cheguei, eu fui visitar o principal hotel lá de Cuba, o Hotel Nacional, e tinha fotos de Fidel com os principais ditadores de esquerda do mundo. E de Lula. E a única pessoa, o único governante que tinha 2 fotos era Lula. Então, ditadores de esquerda e Lula tinha 2 fotos. Então, aquilo me tocou de uma forma imensa e diferente dos outros países. É como ele é enxergado lá fora, como as pessoas veem o Lula lá fora, né? E o Lula tem algo que até por países de direita ele é abraçado. Então ele tem essa capacidade de falar com todos, mas ele acena muito para esses ditadores de esquerda que até conversando com meus amigos de esquerda falam realmente é um erro, porque ele não pode entrar nisso, né? Acaba danificando a nossa imagem. Então é importante a gente falar que Lula assim parece que deve algo, né, para eles. Olha, eu deixei vocês falarem aqui, ficou na minha cabeça martelando uma historinha muito legal também de um cara chamado Paulo de Tarso. Acho que todo mundo conhece a história de Paulo. E Paulo, ele andava no Novo Testamento abrindo igrejas, a grosso modo, né? E chegou um momento que ele parou em Corintos. Tanto é que tem na Bíblia lá, 1 Coríntios, 2 Coríntios, essas coisas. E o povo se gabava ali, porque acontecia guerras em outros lugares. Em Corintos, não. Corintos ele veio como querer, tá tudo bem. Tipo o Brasil. E aí Paulo, sábio, olhou para aquele povo de Corintos e falou assim, tá lá em 10:12, você encontra isso lá na Bíblia, tá bom? Não tô querendo pregar aqui, mas é uma história muito legal, que se assemelha com nós aqui e com o povo da Nicarágua. Ele fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Faz todo sentido para mim quando eu olho para essa ditadura que acontece na Nicarágua e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então nós, povo brasileiro, que estamos de pé, devemos nos cuidar para a gente não cair. Texto da democracia é a eterna vigilância, né? Com certeza. A democracia é uma eterna vigilância. Perfeito. Pode falar, Dani. O embaixador, não é, da União Europeia que chegou a fazer aquele tweet com o artigo do Demetrio Magnoli, acho que não me lembro agora exatamente o sobrenome dele, mas ele colocou
não é, esse tweet numa forma de crítica ao governo federal. Depois ele retirou o tweet, não é, pediu desculpas, aceitando as críticas que estavam sendo feitas lá pela Câmara, pelo Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, não é, por ter feito essa colocação em forma de crítica, não é? Por que ele fez isso? Na verdade, é porque ele está em um posto diplomático. Teoricamente, ele não deveria fazer esse tipo de ação dentro do Twitter dele. Mas o que é interessante, não é? Por mais que ele tenha pedido desculpas, por mais que ele fale que não foi a intenção dele criticar o governo brasileiro, nós sabemos, pelo menos em relações internacionais, a gente estuda muito hoje a diplomacia digital. Então, tudo que se coloca nas redes sociais, pelos embaixadores, por ministros ou por qualquer funcionário de governo, isso tem como objetivo dar recados e também pressionar de alguma forma para que determinadas ações sejam tomadas. O embaixador pediu desculpas, mas a gente sabe qual foi o recado, não é? Que a democracia, ela deve ser respeitada, não só dentro do nosso país, mas em todo o mundo. Não saia do canal sem sua inscrição. Curta e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos.